Finalmente, meu povo, finalmente o último vídeo da série ECA comentado. Chegamos ao final da nossa série, uma série longa, 32 vídeos, muitas horas de estudo, muito esforço envolvido. Deixe aqui nos comentários a sua percepção sobre a série. Muito obrigado por acompanhar. Você chegou a esse momento, provavelmente já está inscrito, mas não custa pedir. Assine o canal se você ainda não é inscrito, porque isso me ajuda. Dá aquele joinha esperto, compartilha com seus amigos, porque isso me ajuda muito. Vamos para o último vídeo da série ECA comentado. Pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de falar para vocês de uma escola de música. Essa fala minha não é paga. Essa escola de música é de um amigo e é lógico, né, que ele vai ter aí alguns louros com a divulgação, mas ele me deu 5 matrículas em sua escola de música para sortear com vocês. E eu acho muito apropriado que seja no 32º vídeo da série ECA comentado. Só chegou até aqui quem assistiu os 31 vídeos anteriores. Então também é uma forma de presentear vocês. A escola de música é legal. Ela é muito bem feita, eu só falo daquilo que eu conheço e acredito. Vocês sabem da minha seriedade, inúmeros grupos de conteúdo, sites que disponibilizam videoaula, que vendem cursos, já me pediram para divulgá-los, me pagando inclusive, e eu não o fiz porque são materiais ruins. Eu acho que minha credibilidade vale mais do que alguns poucos reais, mas é diferente com a escola Conecta, que é de um amigo, grande amigo meu, que eu conheço bem, e ele nos deu 5 matrículas. Você precisa só clicar no link aqui embaixo para seguir o passo a passo que ele criou lá no site dele, e você poderá ganhar 5 matrículas de escola de música. Ah, mas eu não tenho, né? Eu não quero aprender violão, bateria, guitarra, esse tipo de coisa. Passa pro neto, pro sobrinho, pro, sei lá, né? Para aquela pessoa que você sabe que tem interesse. Não necessariamente precisa ser você, né? Você só precisa fazer a inscrição lá e divulgar. Tá bom? Fica aqui com o vídeo da escola de música para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor a Conecta Escola de Música. Seja muito bem-vindo à Conecta Escola de Música. A Conecta Escola de Música foi criada com o objetivo de proporcionar a você ensino musical de qualidade. Nossos cursos são realizados em uma plataforma online, onde o aluno estuda com flexibilidade de horário, sem se preocupar com faltas, atrasos e valoriza o estudo individual. Contamos com professores altamente qualificados e especializados em educação musical. Nossos cursos são divididos por módulos, facilitando seu ingresso a qualquer tempo e garantindo um melhor aproveitamento nas disciplinas abordadas. Esta é a sua grande oportunidade. Não perca mais tempo, realize seu sonho. Conecte. Disposições finais e transitórias. Então aqui nós terminamos disposições finais e transitórias. Então aqui nós entramos no final, na reta final do ECA. São mais 8 artigos, mas são importantes também porque eles são cobrados nas provas. A União, no prazo de 90 dias, contados da publicação deste estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos, as diretrizes da política de atendimento fixados no artigo 88 e ao que estabelece o título 5 do livro 2. Parágrafo único, compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos em programas e diretrizes e princípios estabelecidos nessa lei. Então aqui dá um tempo para que eles se adequassem à nova lei. 260. Os contribuintes poderão efetuar doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estadual ou municipais, devidamente aprovadas, sendo estas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Inciso 1. 1% do imposto sobre a renda devida apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Então, 1% das pessoas jurídicas com base no lucro real. 6% do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Então, aqui pode dar 6% das pessoas físicas. Parágrafo 1A.
Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estadual e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, a convivência familiar e comunitária e a do Plano Nacional pela Primeira Infância. Aqui vai dizer que os recursos eles têm que atender primeiro esses programas. Parágrafo 2º. Os Conselhos Nacional, Estadual e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização por meio de planos de aplicação das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sobre a forma de guarda de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situação de calamidade. Então, aqui é a maneira que vai ser aplicado, e os critérios para essa aplicação, dando prioridade para as áreas mais necessitadas, evidentemente. Parágrafo 3º. O Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento regulará a comprovação das doações feitas aos fundos nos termos deste artigo. Então, a doação pode ser feita, mas a Receita Federal vai comprovar se essas doações realmente foram feitas. Parágrafo 4º. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. Então, o Ministério Público terá também a função de fiscalizar o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 5º. Observado o disposto nos parágrafos 4º do artigo 3º da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a dedução que trata o inciso 1º do caput será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções de impostos. Então, ela vai ser considerada sozinha, você não vai somá-la. Então, isso dá uma possibilidade maior de recebimento de recursos. Não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Então, aqui é uma maneira, é algo contábil para dizer o seguinte: olha, isso não pode entrar como algo que não pertence ao lucro. Isso foi lucro, você deveria pagar sobre ele, você só não pagou porque você fez uma doação. Isso não entra como algo que foi custo operacional, não era um custo de operação da sua empresa. Artigo 260-A. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do 260 diretamente em sua declaração de ajuste anual. Então, a partir desse ano, pode fazer diretamente lá, na declaração de imposto de renda. Parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração. Aí o inciso 1 e 2 foram vetados, o 3 continua. 3% a partir do exercício de 2012. Segundo parágrafo, a dedução que trata o caput está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração que trata o inciso 2 do caput do 260, que é o que a gente já havia visto lá, anteriormente. Inciso 2, não se aplica à pessoa física que utilizar o desconto simplificado. Então, não vale você fazer essa doação para quem já faz o imposto simplificado, tem que ser aquelas deduções legais. Apresentar a declaração em formulário ou entregar a declaração fora do prazo. Então, tem que ser via internet e tem que ser dentro do prazo. Inciso 3, só se aplica às doações em espécie e não inclui ou deduz outros benefícios ou deduções em vigor. Então, ali não vai interagir com outras deduções. Então, parágrafo 3º. O pagamento da doação deve ser efetuado até a data do vencimento da primeira quota ou quota única do imposto, observadas as instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas algo específico. Parágrafo 4º.
O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual com os acréscimos legais previstos na legislação. Não pagou, vai pagar a multa ainda. Parágrafo 5º. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano calendário aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional, concomitantemente com a opção de que trata o CAPT, respeitando o limite previsto no inciso 2 do 260. Então você pode fazer as duas formas de doação. 260b, a doação de que trata o inciso 1 do 260 poderá ser deduzida. Inciso 1, do imposto devido no trimestre para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente e do imposto devido mensalmente e no ajuste anual para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único, a doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. Então, se você quer fazer esse ano, tem que doar para esse ano. 260C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Então, você, no caso do 260, não aquele anterior que nós lemos que você pode fazer diretamente pelo calendário, pelo programa da Receita, né? Aquele anterior que você faz diretamente ao fundo, você pode fazer em bens também. Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica em instituições financeiras públicas, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o artigo 260. 260D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando. Inciso 1. Número de ordem. 2. Nome, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ e endereço do emitente. 3. Nome, CNPJ ou cadastro de pessoas físicas, CPF, do doador. Data da doação e valor efetivamente recebido e ano calendário a que se refere a doação. Então aqui são os dados que precisam estar no recibo que o doador vai levar para casa após a doação. Parágrafo 1º. O comprovante de que trata o caput deste artigo poderá ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Parágrafo 2º. No caso de doações de bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também, se houver avaliação, o nome, o CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores. Então, aqui também é uma maneira de dar uma certa legalidade, né, e uma certa imparcialidade nesse processo, uma vez que vai ter um avaliador, né, se houve uma avaliação. Então, eu tenho que colocar quem fez. Artigo 260-E. Na hipótese de doações de bens, o doador deverá comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil. Então, se ele quer doar uma cadeira, ele tem que mostrar a nota fiscal dela. Um lote que ele tenha uma escritura pública. 2. Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica, e considerar como valor dos bens doados. Para as pessoas físicas, o valor constante na última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado. Então, vai valer o valor que está na declaração, desde que não seja maior que o valor de mercado. Para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado pela autoridade judiciária. Então, pode ser que faça um leilão para vender o bem, e a depender da autoridade judiciária, isso vai ser importante, que ele que vai ser o valor do bem doado. 260F, por incrível que pareça,
Os documentos a que se referem os artigos 260D e 260E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil, o que acontece com qualquer comprovante que você receba. 260G, os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estadual, distrital e municipais devem manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo, então tem que ser uma conta só para o fundo, manter controle das doações recebidas e informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados do doador: nome, CNPJ ou CPF. Valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. 260H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas nos artigos 260G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento ao fato ao Ministério Público para que ele possa investigar e apurar os responsáveis. Evidentemente. 260I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade o calendário de suas reuniões, as ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente, os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais, a relação dos projetos aprovados em cada ano, o calendário e o valor dos recursos previstos para a implementação das ações por projeto, o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência. Finalmente, o inciso 6º, a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estadual, distrital e municipais. Tudo isso tem que ser fixado de forma que todo mundo tenha ciência, ou pelo menos quem procure ter. 260J. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260G e 260I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Então, não cumpriu o que deveria cumprir, o Ministério Público poderá agir. 260K, eu juro que está acabando 260. A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 31 de outubro de cada ano arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Então, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência vai encaminhar uma planilha com o nome dos fundos, o CNPJ e as contas bancárias, para que elas possam ser averiguadas, né? Ver se está tudo certinho, ver se o dinheiro está caindo da forma correta, se não tem desvio. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação dos dispostos nos artigos 260 a 260K. Então vai ter ali uma instrução normativa para que isso possa ocorrer. 261, graças a Deus. A falta dos conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os artigos 90, parágrafo único e 90 desta lei, serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertence a entidade. Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e os estados aos municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nessa lei. Tão logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e do adolescente dos seus respectivos níveis. Então aqui está falando sobre os conselhos, a falta dos conselheiros, como deve
acontecer. O parágrafo único fala que esses recursos devem sair da União para os estados para os municípios e assim por diante. E deve, acontecer a partir do momento que eles existirem. Em 1990 eles ainda não existiam, agora já estão todos aí corretinhos. 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Então, antes da criação dos conselhos, quem cumpria as funções do conselho tutelar era a autoridade judiciária. Hoje já existe, então isso não se aplica mais. Pelo menos eu creio que quase que todos os municípios já têm. Pelo menos deveria ser assim. O 263, o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então aqui são algumas alterações feitas no Código Penal. Mudou-se o artigo 121. No caso de homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resultar na inobservância da regra técnica de profissão, arte, ofício, se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo culposo o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Então aqui vai falar do homicídio. O 129, aumenta-se a pena em 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no 121, que nós acabamos de ler. Parágrafo 8º, aplica-se a lesão culposa, o disposto no artigo 5º do 121. O artigo 136, aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos. O 213, o parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 anos, pena e reclusão de 4 a 10 anos. 214, parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 anos, pena e reclusão de 3 a 9 anos. Então aqui houve algumas alterações no Código Penal. O artigo 202 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 73 fica acrescido o seguinte item: a perda e a suspensão do pátrio poder. Provavelmente isso já foi alterado, que agora é poder familiar. 265, a imprensa nacional e demais grafias da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral desse estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Naquela época era importante porque o meio digital ainda era incipiente. 265A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente por meio de comunicação social. Isso acaba sendo feito. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada às crianças e adolescentes, especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Então ela estava em vigência, mas não estava em vigor. Até 90 dias da sua publicação, hoje já está em vigor. Parágrafo único. Durante o período de vacância, deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação para esclarecimento acerca do disposto nesta lei. 267. Revogam-se as leis 4.513, de 64, 6.697, de 10 de outubro de 79, Código de Menores e demais disposições em contrário. Brasília, 13 de julho de 1990, Fernando Collor era o presidente na época. Pessoal, chegamos ao fim da nossa série, uma série muito, muito importante. Uma série compreendida por muitos vídeos e que demonstra um grande esforço da sua parte por chegar até aqui. Foram muitos artigos muitas vezes até chatos, difíceis de entender. Então é importante, volte e faça o estudo novamente do ECA, porque isso vai garantir a sua aprovação. Compartilhe com seus amigos os nossos vídeos, me ajude, faça com que o canal cresça. Muito obrigado, fique com Deus, até muito breve.